Sejam bem-vindos à primeira aula do treinamento Tram 5.1 e nesta primeira aula eu vou demonstrar a interface do programa por meio de um modelo que nós vamos abrir aqui no menu superior, Arquivo, Abrir. Você também encontra esse comando aqui nos botões fixos, nesses painéis superiores, tá? Ou no painel superior aqui do Tram. Então você tem aqui a pastinha que seria abrir o modelo, Ctrl A. Veja que todo comando que você tem no menu, após o nome aparece o atalho, no caso que é abrir é Ctrl A. Então você pode utilizar o atalho ou clicar no comando. Então vamos abrir. Para ajustar o zoom da estrutura na área gráfica, então a área gráfica ela pode, geralmente ela aparece com a grade, né? Você pode desligar aqui embaixo no painel inferior, você tem aqui o botão grade, né? A opção grade, marcador grade. Se você desligar, a grade ela é desligada da área gráfica. Tá? Então, com o botão de rolagem do mouse, você consegue ajustar o zoom. Tá? Então, só os comandos básicos aqui de visualização. E apertando o botão de rolagem, mantendo ele pressionado e movendo o mouse, você consegue posicionar a estrutura na sua área gráfica. Ok? Então, só para a gente poder navegar nesse modelo aí, essas instruções iniciais aí de zoom, de controle, né, da imagem na área gráfica são importantes. Então, como é que o Tram é dividido? Basicamente você tem aqui arquivo para gerenciamento de arquivos, né? Você pode, por exemplo, importar um DXF, né? Abrir um arquivo, criar um novo arquivo, salvar com outro nome, enfim. Você tem os modos de trabalho. O Tram ele trabalha com seleção de nós e de barras. Então, se eu estiver no modo com os nós desligados, ele me permite selecionar as barras. Se eu estiver com os nós ligados, eu posso selecionar somente os nós. Isso é para evitar uma seleção dupla de nó e barra. Tá? É a tecla F4. Ó. Então veja que alguns comandos possuem atalhos, né, teclas de atalho, e essa tecla de atalho é indicada logo após o nome do comando aqui no menu superior. Tá? Então, vamos desligar os nós aqui. Muito bem. Depois você vai encontrar os comandos de visualização, como o comando janela, por exemplo. Então, no menu visualização, você tem os comandos para ajustar a imagem, né, na sua área gráfica. E esses comandos, você além de encontrá-los no menu superior, você também encontra aqui no rodapé, tá, do programa. Então você tem o comando janela, o comando ajustar, a visualização da estrutura na área gráfica, e você tem o comando de arrastar, que tem o mesmo funcionamento, né, de você clicar com o botão do meio e arrastar a tela, tá? E mover o mouse e arrastar aí a tela. É que clicando nesse comando, você pode usar o botão esquerdo do mouse, tá? Sem precisar manter o botão de rolagem pressionado. Okay? Depois você tem os comandos de desenho, comandos de barras, múltiplas barras, quadro. Tanto o quadro quanto múltiplas barras, eles vão desenhar barras isoladas, tá? Elas não são, apesar de desenhar um retângulo e desenhar uma espécie de poligonal, as barras são individuais. Então aqui no comando desenho você também encontra opções para inserir as cotas, que podem ser visualizadas ou não. Então você tem aqui embaixo no rodapé a opção marcador para poder visualizar ou não as cotas lançadas, tá? Então você habilita ou desabilita a visualização de cotas. Você tem aqui os comandos de seleção. O Tram ele trabalha com a filosofia de grupos de barras. Então todo o gerenciamento das barras é feito com base em grupos. Então cada grupo tem a sua respectiva seção transversal, material, e pode ser gerenciado através dos comandos que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então você tem aqui como selecionar por grupo ativo. Tá? O grupo ativo está fixo aqui também no painel superior. Você pode selecionar qual o grupo ativo. Então, quando eu for desenhar uma barra, eu vou escolher um grupo, né, que já está definido para essa estrutura. Então, no caso de uma treliça, você tem aí bando superior, inferior, montante, diagonal.
Então eu quero desenhar um banzo inferior, deixo ele ativo e desenho a barra relacionada ao banzo inferior. Tá? Então essas barras que eu desenhar com o banzo superior ativo farão parte do grupo banzo inferior, por exemplo. Tá? Então eu posso selecionar, por exemplo, o grupo ativo. Então o grupo ativo é banzo inferior. Então eu seleciono somente as barras do banzo inferior. É importante esses recursos de seleção por grupo, porque facilita o gerenciamento de barras, principalmente em modelos em que você tem muitas barras. Você tem os comandos de edição: dividir, quebrar, copiar, mover nós, espelhar, que seria o caso do mirror, né, em programas CAD convencionais. Apagar, comando apagar, depois nós vamos ver, ele tem particularidades, ele é um comando de multifunção, tá? Dependendo da aba em que nós estivermos, né, e o caso de carregamento, ele tem um comportamento, tá? Então, por exemplo, em esquema estático ele apaga as vinculações, os apoios, molas, enfim. Em geometria ele vai apagar barras. Em ações ele apaga ações, cargas distribuídas, forças concentradas, ok? Então em estrutura você vai encontrar também todos os gerenciadores que vão definir as características dos grupos, como perfis e materiais. Você tem as opções de projeto, tá? Nós vamos ver aqui em atalhos. Tem as opções de configuração, né, do seu projeto, onde você vai definir comprimento, unidades, né, como comprimento, força, tensão, número, né, número de casas decimais, aqui a gente pode ver que ele já altera automaticamente. A grade, se ela estiver ligada, como aqui, ó, você pode acessar também aqui em opções pela engrenagem, tá? Também está fixo aqui, porque é um comando que a gente utiliza muito. Em geral, esses botões que estão fixos no painel superior de comandos, eles são os comandos que a gente mais utiliza, né, com maior frequência. Então a grade você pode configurar aqui também nas opções. Tá? Então em opções você vai encontrar a tecla de atalho é a Ctrl F, né? Você vê aqui em estrutura, né? Opções, ó, Ctrl F. Né? Então fica bem fácil aí, você tem várias opções para acessar os comandos do trame e os seus gerenciadores. Tá? Você tem configurações de escala, como por exemplo os apoios, fontes e cores. Posso trabalhar com fundo branco ou fundo preto para a minha tela. Tá? E essas configurações ficam salvas no arquivo do modelo. É importante frisar isso. Tá? Aqui você, depois de estrutura, você vai encontrar então a ajuda, onde você tem o manual do usuário com a descrição de todos os comandos. E ele foi construído de forma sequencial, né, ao trabalho que é realizado na modelagem, na análise de estruturas. Tem imagens, tem quadros descrevendo os atalhos dos comandos. Você tem, por exemplo, inclusive os atalhos de linha de comando, tá? No caso aqui para desenhar uma barra, né? Ou para definir o nome do autor do projeto, enfim, você pode usar a linha de comando também, assim como nós vamos usar a linha de comando para desenhar barras, tá? E você conta com animações que explicam de forma simplificada aí como funciona cada um dos comandos no trame, tá? Então é uma grande ajuda aí o manual do usuário, e que veio aí para nos auxiliar nessa versão 5.1. Você tem o blog, o canal de vídeos no YouTube, o blog, a nossa plataforma de cursos, a Cursify, lá na Cursify. Então é a nossa plataforma Trame, lá no Cursify. E em breve pretendo colocar mais cursos relacionados aí, tanto ao Trame, quanto à área de análise de estrutura, a parte de dimensionamento de estruturas, enfim, a parte de engenharia de estruturas. Tá? Aguardem as novidades. Hein? Aqui em sobre você tem as referências do programa, as condições, os termos de uso. Também é um programa educacional, mas que pode ser utilizado também para fins comerciais. Tá? Eu utilizo ele, como eu sou professor e também engenheiro de projetos, eu o utilizo tanto para as aulas quanto para produção de projetos, para análise de estruturas.
Então, tudo que é relacionado à estrutura, né, você vai encontrar aqui nas abas de comandos. Tá? Na aba geometria, basicamente você tem os comandos de edição, né, e de desenho. Tá? Os comandos de estrutura estão distribuídos ao longo dessas outras abas: esquema estático, ações, análise e diagramas. Se você reparar bem, essa sequência é a sequência lógica de modelagem e análise da estrutura, tá? Onde a gente define a geometria, o esquema estático, as ações, combinações de ações, realiza a análise e visualiza os resultados, que são os diagramas de esforços e deslocamentos. Aqui nesse painel superior, então a gente já viu aqui as opções, que é a engrenagem, onde configura-se a grade, as cores, unidades, números, escalas. Você tem também a configuração das seções, dos perfis materiais. Tá? Então, para cada grupo definido no trame, você vai atribuir um perfil, uma seção transversal e um material. Tá? Na lista de materiais, você pode visualizar as propriedades, características geométricas da seção, dando 2 cliques sobre ela, na lista. Então, como qualquer lista do trame, você pode selecionar tudo e copiar para um editor de texto da sua preferência. Definição do material. Então você já tem alguns aços padronizados, você pode definir manualmente os valores, tá? Configurar as propriedades do aço ou até outro material. Tá? E você pode editar a lista de aços padronizados. Depois, numa próxima aula, eu vou mostrar como é que a gente inclui novos aços na nossa lista de aços padronizados. Tá? Você tem o resumo do aço, para você ir acompanhando aí durante a modelagem o peso final da estrutura. Você tem então o grupo de barras, é onde você vai dar nome, né, para os grupos, e você tem as opções de gerenciamento, como ligar e desligar um grupo. Então, desligando um grupo, a visualização dele é retirada da tela, da área gráfica, então ele não fica mais, ele deixa de ser visível. E travando o grupo, ele deixa de ser selecionável. Tá? Então, são opções interessantes, aí, principalmente quando a gente vai trabalhar com um número elevado de barras, tá? Em modelos maiores. Você pode ter de 0 a 10, ou seja, 11 grupos, tá? Definir nome e definir cor, por exemplo. Tá? Definir a cor, que aparece aqui, ó, também. Veja que quando eu seleciono lá, eu posso deixar ativo tanto pelo gerenciador de grupos, como aqui pela lista de grupos. Tá? Aqui embaixo, então, a gente tem o comando de entrada, a linha de comando, né, onde a gente pode, por exemplo, definir aqui o autor. Se eu digitar autor, né, eu posso dar um nome aqui, né, Paulo, para o autor do projeto. Esse nome vai aparecer nos relatórios que o programa gerar. Veja que está aqui, ó, em arquivo, autor e projeto. Tá? Autor a gente já viu como funciona, projeto. O pórtico plano, esse aqui é uma treliça, por exemplo. Okay? Então fica configurado. Projeto, na linha de comando, seria proj. No manual do trame, você encontra todos os atalhos ou todos os comandos que você pode digitar aqui na linha de comando. Tá? Você tem como visualizar a grade, né? Ligar ou desligar a visualização da grade, ligar ou desligar a visualização da cota. Você tem um botão para inserir cota alinhada. Muitas vezes você não está aqui na aba geometria, né? Você está numa etapa em que você está analisando diagramas e quer colocar uma cota. Então esse botão foi criado para facilitar esse tipo de ação. Tá? Você não tem que voltar lá na aba geometria, cotar, e quando você quer cotar também um ponto no diagrama. Você tem comandos de informação, de barras, né? Informação sobre barras selecionadas, você pode selecionar uma ou mais e obter informações dessas barras gerais. Comandos de visualização, então são botões de acesso rápido à visualização da estrutura, como por exemplo o comando visualizar janela. Então define uma janela de visualização
para a minha estrutura. Tá? Tem comandos de seleção, como selecionar barras, selecionar nós, selecionar barras por grupo ativo e o comando apagar. Aqui você ainda tem um slide para visualizar, ajustar a escala de visualização dos diagramas e o botão de animação. Então, rodapé explicado. Veja que aparece aqui também, abaixo desse painel inferior, um rodapézinho com as coordenadas, a posição do cursor, posição atual do cursor. Desligando a grade ele fica um pouco mais fluido. Você percebe aqui, ó, X e Y, né? Conforme eu mexo o cursor, eles vão alterando. Ponto-chave desligado ou ligado, ponto-chave aqui em modo, né, para captura de pontos. Então vou desenhar uma linha, uma barra, então eu posso capturar um ponto ou metade, um ponto médio da barra, tá? Posso dar ESC também para terminar o comando. Aqui, clicando com o botão direito sobre a tela, eu acesso também de forma rápida esses comandos de visualização e o comando que termina, né, um comando que está ativo, né? Então tem a opção para cancelar um comando ativo, que é a opção termina, ou ESC do seu teclado, a tecla ESC. Muito bem. Para fechar, então, a gente já viu então as caixas, os gerenciadores, né, de grupos, opções, materiais e perfis. Você tem a aba então de comandos. Você tem aqui esquema estático, onde a gente vai definir os apoios, as vinculações, restrições de deslocamentos, se preferir, vinculações das barras. Posso rotular uma barra em relação a outra, né? Posso configurar, por exemplo, aqui um apoio elástico, seria uma mola, né? Então você tem apoios elásticos translacionais e rotacional. Ações. O trame permite que você crie, dê nome, né, de 1 a 10, na verdade o 1 ele é fixo, que é o peso próprio. Então você pode dar nome a pelo menos 9 ações, tá? Aqui, como exemplo, tem carga permanente, acidental e vento, né? Tá? Só a primeira letra. Você pode não só dar o nome, como também deixar ativa uma das combinações. Tá? Então eu posso ativar aqui, por exemplo, a combinação de a ação, o caso, né? Estou falando combinação, não, é a ação, tá? Que seria o caso de carregamento. Posso deixar ativo através também desse atalho, tá? Dessas setinhas de acesso rápido aí às ações ou casos de carregamento. Você pode copiar, clicando aqui nesse botão, uma ação para uma outra posição aqui, né? De 2 a 10, menos o peso próprio que é fixo, né? Então posso copiar, inclusive inverter uma ação se for o caso, né? Então copiei lá para o 5, né? Copiei e inverti a ação, tá? Mudar a orientação da barra. Veja que a orientação a gente ativa aqui pelo menu estrutura, exibir a orientação de barra, tá? Que é Ctrl O, é um liga e desliga, tá? Então, por exemplo, num caso desse aqui de carga distribuída lançada de forma local, né, mudar a orientação dessa barra faz diferença, tá? Okay. Você tem como aplicar cargas distribuídas, então vou selecionar aqui uma ou mais barras. Então veja, as barras selecionadas aparecem numa lista em que você pode aplicar cargas distribuídas tanto em sistema de eixos global como local. Tá? Aparece o total do carregamento lançado. É bem simples a utilização desse gerenciador de carregamentos. Tá? Para cargas nodais, é a mesma coisa. Então você tem aqui um comando, né, para aplicação de carga nodal. Então aparece aqui os nós selecionados. Se já tiver algum carregamento, ele já mostra qual é o carregamento lançado. Tá? Se não tiver, você ainda pode lançar aqui cargas na direção X, Y e MZ, que é o momento fletor. Tá? Essas unidades elas variam de acordo com as opções. Então se eu trocar a opção aqui de unidade para, sei lá, tonelada força, na hora que eu vier aqui em nodal, aparece como tonelada força também no nosso gerenciador de cargas concentradas. Muito bem. Então a parte de ações está vista. Análise, deixa eu mudar aqui para voltar para quilonewton.
Então você tem aqui os dados da estrutura, nós, coordenadas de nós, restrições, dados das barras, matriz de rigidez. O trame é desenvolvido, a análise dele é baseada no método de deslocamentos. Então ele utiliza o método da rigidez direta, que é o nosso método de deslocamento numa abordagem matricial. Tá? Você consegue visualizar também a matriz de rigidez global, condicionada e não condicionada. Tá? Aqui as barras você pode visualizar rotacionada, a matriz de rigidez das barras. Okay? E pode gerar um relatório em HTML desses dados iniciais, tá? Da estrutura. Você tem as opções de análise, classificação da estrutura em termos de deslocabilidade, análise não linear geométrica. Você tem dois métodos para a resolução no sistema de equações. O método de Jacob, como nós vamos ver mais para frente, ele foi montado aqui de forma mais interessante para driblar as singularidades, né, quando você rotula barras que tem rigidez, nós que tem rigidez zero, né, você rotula todo mundo, no caso de uma treliça, né, uma treliça plana, então é o mais indicado. Tá? Em geral a gente utiliza o método de Gauss, que ele é mais rápido, é o método direto para a resolução do sistema de equações. Tá? Você tem o B1, B2 da 8800 para classificação de estrutura em termos de locabilidade. Ele reconhece os níveis existentes na sua geometria, tá? E esses níveis são interessantes na análise B1, B2. As combinações de ações, então você pode criar até 30 combinações, tá? Então você vai definir um fator de combinação para cada uma das ações, tá? Se tiver zero, essa ação não entra na conta. Esse fator de combinação, na verdade, ele inclui aí o coeficiente de ponderação e o coeficiente de combinação no caso de cargas acidentais, tá? Cargas variáveis. Você pode gerar um relatório, né, de texto, da mesma forma pode selecionar tudo, copiar, colar em algum editor de texto. Você tem o botão de análise e o relatório em HTML da estrutura. Veja que aqui o nome do autor e o nome e a descrição da estrutura aparecem no relatório. Por fim, diagramas que você pode visualizar os resultados tanto por caso de carregamento quanto por combinação. Deixa eu desligar aqui a orientação das barras e desligar também as cotas, para ficar mais limpo o desenho, e desligar os nós. Tudo com atalho, onde você vai ficando craque. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, a elástica. A elástica da estrutura, ó, veja, você tem um slide aqui no painel inferior. Você pode animar, né, a elástica da estrutura e ainda fazer outras coisas, ainda libera o mouse para outras ações, tá? E pode cancelar aqui a animação clicando novamente no mesmo botão. Ok, então você pode visualizar isso tanto para casos de carregamento quanto para combinações. Aproximando o mouse aqui, ó, com o ponto-chave ligado, você consegue visualizar as locabilidades nos nós e clicando sobre as barras em qualquer ponto, com pontos aleatórios intermediários, você consegue visualizar aqui no caso deslocamento. Se eu ligar a normal, ele vai mostrar a normal para mim. Se eu ligar o momento, ele vai mostrar o momento, tá? Dentro dessa descrição aqui nesse ponto, tá? Vamos deixar a normal ligada. Eu vou diminuir aqui a escala do diagrama. Então essa escala serve tanto para diagramas de esforços quanto para a elástica da estrutura. Visualizar aqui as combinações, o esforço normal, então tanto para combinação quanto para caso. NLG, como eu não realizei a análise, não é o caso. Então, basicamente é isso. Bem, pessoal, essa foi o primeiro vídeo, primeira aula, tá, do treinamento 5.1. Nos próximos vídeos a gente dará sequência então ao curso, né, da modelagem até a análise final de diferentes tipologias de estruturas. Um grande abraço e até a próxima aula.